coraçãozinho. Olha a imagem na tela. Tem tudo. Coraçãozinho. Olha, ela é um escândalo de linda. Ela é linda. Sabe? Tem Ele também é muito bonito. Parece até com o Lucas. Parece. Comigo? Então, Não, parece ele contigo. ele tem te cabelo, ajudando. pô. Eu tô te ajudando pra tu arrumar um Carolinho não. Eu já tenho minha Carolina. Eu tô tentando te ajudar. É a Luana. Ah, Luana? É. Luana, depois eu tenho que te contar mais histórias, Luana. Me liga. Mentira, é mentira. Olha, Fernandinha Maia, beijos pra você, um excelente programa. Todo mundo lá da padaria do lado da minha casa. Pessoal, agora tá todo mundo. O Eci, o pessoal que tomou uma manguaça, tia Naína acompanhando, que tia Naína gosta quando o pessoal fala do Flamengo, que ela é doente, já toma uma falando do Flamengo. Ô, Caio, nessa padaria tem sonho? Tem. Ai, tô precisando. Eu vou trazer pra você. Tá porque bom. tu tá precisando sonhar, você sabe por quê? Aham. Porque o seu Botafogo não tá deixando você sonhar, não. Fui embora. Esse é o problema da minha vida, Caio Alex. Boa tarde. O Flamengo goleou o Boa Vista e reassumiu a liderança do Campeonato Carioca. Foi difícil segurar o Flamengo no Maracanã. Já com 8 minutos de jogo, Pedro faz boa jogada para Luiz Araújo, que estufa a rede. E aí começou o passeio do rubro-negro na partida. Agora é Cebolinha quem faz a jogada, que cruza na boa para Pedro fazer o segundo, com muita comemoração dos flamenguistas. Embalado, o time quase faz o terceiro. Ayrton Lucas vem na arrancada, lança para Pedro, que recua para Luiz Araújo chutar firme e a defesa tira na linha. Mais uma boa oportunidade do rubro-negro com De La Cruz, roubando a bola e encontrando Pedro, que manda por cima. Aí o camisa 9 tenta de cabeça, mas erra. Jogando muito bem na partida, Luiz Araújo acerta a trave. Segundo tempo, e Cebolinha invade a área, é derrubado, mas o árbitro não marca pênalti. E aí Arrascaeta passa por todo mundo, chuta atrás para De La Cruz mandar e perder. De novo Cebolinha na área, mas a bola bate na mão de Sheldon. Pedro é quem vai para a cobrança e perde para a frustração da torcida. E agora é Arrascaeta que faz essa bela jogada e amplia para o Flamengo. Mas o uruguaio queria mais. Passe de La Cruz e o camisa 14 chuta no cantinho. A vitória fez o Flamengo voltar à liderança e já garantir a classificação do time para a semifinal do Carioca. Agora o rubro-negro se prepara para enfrentar o Fluminense, que é o vice-líder. Muito bem, boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde. Rafa Melo, você de casa, um beijo. Boa tarde, fica com a gente. Vamos passar limpo esse Flamengo. Hoje tem fogão! Oh, meu Deus, me ajuda! Isso é bom ou é ruim? Não sei te responder mais. Daqui a pouco a gente vai falar do Botafogo. Ô, Rafa, eu quero que você dê uma... Tá cheio de sorrisinho ele hoje, já viu, Pedrosa? Já vi, tá feliz. Tá, parece que tá no dentista, mostrando as canjicas dele. Eu quero que você dê uma nota para esse Flamengo de ontem. Nota 10. 10? 10. 10. 10? 10. É? E eu vou provar por quê. Por quê, Por que é Rafa nota Melo? 10? Pra mim foi o melhor jogo da era Tite, né? Ainda nesse ano e no outro também, né? Ele que teve alguns jogos na temporada 2023, tanto o primeiro tempo quanto o segundo tempo. Um Flamengo muito envolvente, certinho, compacto, uma intensidade muito grande. A parte física do Flamengo vem evoluindo a cada jogo e o Tite ele mostra uma variação com a bola rolando. Ele tem trabalhado muito com os meias, ontem funcionou bastante o De La Cruz como segundo homem na posição do Gerson. Casamento perfeito com a Arrascaeta, tanto que originou aí o último gol num passe açucarado do uruguaio De La Cruz. E os pontas também funcionaram. Então o Tite deixou claro, inclusive, isso na coletiva, que ele terá várias, podemos dizer assim, maneiras de jogar dentro da própria partida. Ou pelos extremos, como ele gosta, né, os pontas. O Luiz Araújo, para mim, não sai mais desse time. Ele vai ter que procurar aí um equilíbrio com o retorno do Gerson, que é o capitão da equipe. Mas ontem o Flamengo jogou muita bola, perdeu muitos gols. Foi um placar mentiroso? Foi. Mas o Flamengo fez um grande jogo, para mim, o melhor da era Tite. Você concorda com ele, Pedrosa? Eu queria que você desse um destaque. O Luiz Araújo, mais uma vez, mostrando que pede passagem, né? Que mostra que ele não quer sair desse time. Concordo plenamente com o Rafa, inclusive um Flamengo que teve uma pressão pós-perda muito forte, o Boa Vista praticamente não conseguia sair com a bola, um time extremamente também organizado, e aí eu vou dizer aqui o Prime Arrascaeta, para mim, ele realmente foi o grande destaque ontem. A gente viu um Arrascaeta da melhor forma possível, fazendo de tudo. E que pintura aquele gol, né? Tudo que você imaginar que ele tinha que fazer ontem, ele fez. Como eu disse aqui, é o Prime Arrascaeta, é o nível mais alto que ele pode atuar.
e aí o Flamengo, obviamente, tem a partida facilitada por conta do talento dele. Em relação ao Everton Cebolinha e também ao Luiz Araújo, dois jogadores extremamente adaptados ao esquema do Tite, tanto construindo por dentro quanto construindo pelas pontas. São dois jogadores que, para mim, são titulares absolutos dessa equipe do Flamengo e que tornam o time mais equilibrado. E aí eu não sei se a atuação Prime e Arrascaeta tem a ver com o De La Cruz. Acredito que sim, porque o De La Cruz dá um suporte muito grande para o Arrascaeta não ter que fazer essa recomposição defensiva de forma muito agressiva. O De La Cruz também consegue arrastar a bola conduzindo, não só conduzindo, mas com a qualidade dele com as duas pernas. E aí o Flamengo, repito, apesar da situação de ter perdido muitos gols, poderia ter sido 8-0, que não seria nenhum exagero no Maracanã ontem. Tem um amigo meu, não sei se vocês conhecem ele, Lucas Pedrosa. Ele não é que ele tá preocupado, mas ele tá falando aqui tem um tempão que a do De La Cruz não é ali onde ele estava jogando. Sim. E a gente até teve esse debate ontem aqui. Mas e aí? Porque Arrascaeta e De La Cruz, como faz? Alguém sentar no banco? Mas olha, que encontro, né? Arrascaeta e De La Cruz. Será que então ele achou uma solução sem colocar nenhum dos dois no banco, o Rafa? O Tite, na minha opinião, ele vai fazer alguns testes quando ele tiver o Gerson à disposição. O Gerson ele pode ter um problema mais grave, ele vai realizar novos exames, pode inclusive passar por um processo cirúrgico. Vamos aguardar. Mas o que o Tite teve ontem foi o melhor Flamengo. O De La Cruz, ele jogou melhor nesta posição do que o Gerson vinha atuando. O Gerson é muito participativo, tem a responsabilidade de ser o capitão da temporada 2024, só que o De La Cruz, além dele se sentir à vontade de jogar nessa posição, que é a posição que ele faz na seleção uruguaia e ele fazia no River Plate, ele atua mais próximo do Arrascaeta, ele não fica isolado, né, no lado direito, ele atua mais por dentro. Ele deu 8 passes decisivos, além de uma assistência para o próprio Arrascaeta. Então, acho que se fizer uma pesquisa aí, a torcida não vai querer ver o De La Cruz fora dessa posição, não. E aí, se ele voltar, o Gerson, amanhã, hipoteticamente, né, porque a gente sabe que ele tem um problema clínico, quem você escolheria? Olha, Fernanda, eu acho que ao longo da temporada é uma disputa que vai acontecer o tempo inteiro. Mas pela atuação que o Flamengo teve ontem, e aí concordando com o Rafa, pra mim foi a melhor da era Tite, você tem que manter o De La Cruz no time. Não tem como você tirar ele do time, porque ele deu uma capacidade também ofensiva e defensiva pro Flamengo que o Gerson não tá dando. Gente, eu adoro o Gerson, acho o Gerson um craque. Eu nem sei se o Tite vai tirar ele do time. Eu até duvido que ele vai tirar, porque, repito, não é só o fato dele ser um grande jogador, é o papel de liderança que ele também exerce dentro do time. Mas hoje é o De La Cruz. Muito bem. Jeito. E aí, sabe o que aconteceu ontem, gente? O Pedro perdeu um pênalti, vocês viram, né? E ele foi vaiado. A gente vai ver o que o Tite falou depois dessa partida. Ele também falou sobre essas vaias que eu comentei aí da torcida ao Pedro e também essa disputa com o Gabigol. O Pedro saiu vaiado e o Gabigol entrou aplaudido. Cadê? A minha atividade ela é exposta e pressão o tempo todo. O atleta de alto nível também. E não, alguns torcedores, eles colocam porque estilos, às vezes, tu gosta mais de um, mais de outro. Seguramente, se tu pegar uma grande parte da torcida, não gostaria de ter o Tite como técnico, gostaria de ter outro. O que ela vai ter é a dignidade do trabalho. O que eles têm que ter é a dignidade do trabalho. É uma concorrência leal. É fazer o melhor e colocar a equipe acima de qualquer coisa. Falou o que um treinador deveria falar, aquele clichêzão máximo, e tá ótimo. Tem muitas vezes que a gente tem que falar o clichê mesmo, não é mesmo? Como treinador. Mas, ô Rafa Melo, você não é treinador e não precisa. Merece as vaias? Ele vem de um hat-trick, o Pedro, e ontem marcou gol. Merece ser vaiado? Os números dele, que são bons, é o vice-artilheiro da competição. Os números dele não refletem a qualidade que o Pedro está entregando, você acha? Fernando, eu tenho acompanhado algumas enquetes nas redes e a torcida está bem dividida. É claro que a maioria é contra a vaia que aconteceu ontem para o atacante Pedro. Eu acho que o torcedor é soberano. Ele tem o direito de criticar e vaiar, mas na hora certa e não com a bola rolando. Eu sou contra você vaiar um jogador, qualquer jogador que seja, antes do jogo terminar. E ontem não era o momento propício. Só porque o Pedro perdeu um pênalti... e aí a torcida vaiou o Pedro e comemorou a entrada do Gabigol. O que eu vejo dentro da torcida do Flamengo são alguns torcedores de jogadores. E isso é muito ruim para o clube, para o time. São dois ativos do Flamengo, são dois jogadores que fizeram história e vão continuar fazendo história. O Pedro é atacante de seleção brasileira. O Pedro é o artilheiro da temporada, 8 gols em 8 jogos. O Pedro foi artilheiro da Libertadores 2022. Foi muito importante naquela temporada com o Dorival Júnior. O Pedro está aí
fazendo hat-trick. Então o Pedro não merecia essas vaias, ele não estava numa noite inspirada, ele mesmo falou lá na zona mista, se tivesse faria 3, 4 gols, mas o torcedor ele tem que entender o seguinte: não se pode escolher um jogador, tem que torcer para o Flamengo. Acho que ali no calor do jogo, Pedro errando alguns lances, e aí metade do Maracanã vaiando o Pedro, eu sou contra. E a outra metade, geralmente, você que é de arquibancada, Lucas Pedrosa, tá brigando com quem tá vaiando. Porque o troço fica quente nas arquibancadas quando você vê uma galerinha vaiando, aí tem aquela galerinha não é pra vaiar. Aí começa pô, irmão, vai vaiar? Eu vou vaiar quem eu quiser, eu tô aqui pra vaiar. Aí começa a brigaiada, né, ô Pedrosa? Sim. Eu também, vocês sabem disso, Pedrosa também vai dar a opinião dele. Eu não sou, como diz Vene Casagrande, sommelier de torcida, né? Então cada um faz o que quiser, se não tem agressão, a vaia, ela é válida no futebol. Você paga o ingresso para mostrar sua opinião através da sua voz como um torcedor e a vaia faz parte dela. Mas eu também não sou da galera que fica vaiando no meio do jogo, Lucas Pedrosa. Eu acho que tem 2 pontos importantes, seriam 3, mas você colocou o primeiro muito bem aí. Eu não sou sommelier de torcida, cada um faz o que quer dentro dos direitos da lei. Vaiar, apoiar, gritar. Só que, cara, eu acho pouquíssimo inteligente o que aconteceu ontem, Fernando. A gente tá falando aqui de um atleta que é ídolo do Flamengo, que já passou por uma coisa que nenhuma pessoa deveria passar em qualquer outra situação de trabalho, que a gente sabe do que eu tô falando aqui. O Pedro é o artilheiro do Flamengo desde 2022, é o cara que mais fez gols com a camisa do Flamengo desde 2022 e nessa temporada ele continua entregando uma performance absurda. Se eu não me engano, são 8 gols em 8 jogos oficiais. Então, assim, até no pior dia do Pedro, ele fez um gol com a camisa do Flamengo. Qual é a inteligência do torcedor que, aliás, eu não vou nem falar a torcida do Flamengo, porque isso não é a torcida do Flamengo. É uma parte da torcida que, pra mim, vaiou de forma completamente equivocada ao Pedro e ele não merece isso de forma alguma. Eu pergunto a você, é inteligente você vaiar o grande jogador que faz gols no seu time numa partida completamente controlada, na melhor atuação do Flamengo no ano, e você vaiar o seu camisa 9? É inteligente você fazer isso? Eu acho que não. Eu também acho que não, mas será que não é essa parte da torcida passando um recado? Porque assim que o torcedor passa um recado, né? Nem sempre é no Twitter, no X. Mas qual é o recado? O Gabigol perde um pênalti num clássico e não é vaiado. O Pedro, mesmo com números bons, perde um pênalti num jogo controlado e muito estabilizado e é vaiado. Será que um torcedor que raiou não quer dizer assim, ó, ô Tite, a gente prefere o Gabigol? Mas aí, com todo respeito, Fernanda, não, eu só o problema é do torcedor, né? Mas foi exatamente... Quem manda no time é o técnico. Mas eles passaram o recado deles, né? Mas esse eu vou falar de novo. Acho que não, é uma parte da torcida, não é a torcida do Flamengo. E essa aqui pra estimular a briga. É um debate sadio. Muito bem. Essa parte da torcida que o Pedrosa falou ali é a torcida que torce pelo jogador. E você gostando do Gabigol, você não precisa desmerecer e vaiar o Pedro. Você não precisa ser inimigo do Pedro. E vice-versa. Você que gosta do Pedro, você não precisa vaiar o Gabigol. Acho que todo mundo aí tem que aplaudir. É claro, o torcedor que vai ao estádio tem direito de fazer qualquer coisa, o torcedor é soberano. Mas ontem eu não achei legal essa vaia pro E Pedro. outra, quer chamar enquete? Não, pode falar aí, que aí depois eu chamo. Ontem eu tava vendo uma entrevista do Guardiola que calhou, foi antes do jogo até, e ele fala sobre isso. Ele fala assim, cara, a maior burrice que um jornalista, um cara pode fazer é criticar um grande atacante. Porque o grande atacante vai calar sua boca. Sim. O Pedro vai fazer gol, o Pedro vai resolver. E ele falou isso sobre o Haaland. Exato. Criticaram o Haaland. E ele falou, o Haaland vai calar a boca de vocês. Ele vai calar sua boca. Não porque quer é isso o que vai Haaland. acontecer. Manda pra lá. As vaias da torcida do Flamengo pro atacante Pedro são justas. Agora a gente vai escutar a voz do povo, do nosso telespectador que está em casa. Sim, caiu de rendimento, não início de temporada, e o hat-trick, e querem o Gabi titular. Tá quase ali o querem o Gabi titular, hein? Mas o primeiro lugar, por hora, tá não início de temporada. Agora, eu quero saber uma coisa, Rafa. Teve recorde no jogo de ontem? Teve, Fernandinha. O Flamengo bateu um recorde interessante. Dos 9 jogos do Campeonato Carioca, desta temporada de 2024, 8 o Flamengo não foi vazado.
e ainda está invicto. Isso nunca aconteceu na história. Prova que o Tite vem fazendo um bom trabalho e é nítida a evolução na parte defensiva. É o melhor início do Flamengo defensivo da história. Aí muitos vão falar, mas é campeonato carioca. Mas se for pegar os últimos anos do Flamengo, o Flamengo tomava gol aí de qualquer time, né? A defesa mais vazada e tudo mais. E uma outra situação, a defesa do Flamengo é a menos vazada dentre todos os clubes da Série A. Muito bem, coloca na tela a classificação desse campeonato carioca. Ai, meu Deus, que isso. Flamengo em primeiro com 21, mesmo número de pontos do Fluminense, que é o segundo. Critério de desempate deixa o Flamengo em primeiro. Nova Iguaçu em terceiro, com 18 pontos. E o Vasco da Gama com 16 pontos. O Vasco pega o Volta Redonda, né, no próximo... Olha a imagem na tela. Tem tudo. Coraçãozinho. Olha, ela é um escândalo de linda. Ela é linda. Sabe? Tem gente... Ele também é muito bonito. Parece até com o Lucas. Parece. Comigo? Ele parece contigo. Ele tem cabelo, pô. Eu tô te ajudando pra tu arrumar um Carolina. Não, Carolina não. Eu já tenho minha Carolina. Eu tô tentando te ajudar. É a Luana. Ah, Luana? É. Luana, depois eu tenho que te contar mais histórias, Luana. Me liga. Mentira, é mentira. Olha, Fernandinha Maia, beijos pra você, um excelente programa. Todo mundo lá da padaria do lado da minha casa. Pessoal, agora tá todo mundo. O Eci, o pessoal que tomou uma manguaça, tia Anaína acompanhando, que tia Anaína gosta quando o pessoal fala do Flamengo, que ela é doente, já toma uma falando do Flamengo. Ô, Caio, nessa padaria tem sonho? Tem. Ai, tô precisando. Eu vou trazer pra você. Tá porque bom. tu tá precisando sonhar, você sabe por quê? Porque o seu Botafogo não tá deixando você sonhar, não. Fui embora. Esse é o problema da minha vida, Caio Alex. Boa tarde. O Flamengo goleou o Boa Vista e reassumiu a liderança do Campeonato Carioca. Foi difícil segurar o Flamengo no Maracanã. Já com 8 minutos de jogo, Pedro faz boa jogada para Luiz Araújo, que estufa a rede. E aí começou o passeio do rubro-negro na partida. Agora é Cebolinha quem faz a jogada, que cruza na boa para Pedro fazer o segundo, com muita comemoração dos flamenguistas. Embalado, o time quase faz o terceiro. Ayrton Lucas vem na arrancada, lança para Pedro, que recua para Luiz Araújo chutar firme e a defesa tira na linha. Mais uma boa oportunidade do rubro-negro com De La Cruz, roubando a bola e encontrando Pedro, que manda por cima. Aí o camisa 9 tenta de cabeça, mas erra. Jogando muito bem na partida, Luiz Araújo acerta a trave. Segundo tempo, e Cebolinha invade a área, é derrubado, mas o árbitro não marca pênalti. E aí Arrascaeta passa por todo mundo, chuta atrás para De La Cruz mandar e perder. De novo Cebolinha na área, mas a bola bate na mão de Sheldon. Pedro é quem vai para a cobrança e perde para a frustração da torcida. E agora é Arrascaeta que faz essa bela jogada e amplia para o Flamengo. Mas o uruguaio queria mais. Passe de La Cruz e o camisa 14 chuta no cantinho. A vitória fez o Flamengo voltar à liderança e já garantir a classificação do time para a semifinal do Carioca. Agora o rubro-negro se prepara para enfrentar o Fluminense, que é o vice-líder. Muito bem, boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde. Rafa Melo, você Boa de tarde. casa, um beijo. Boa tarde, fica com a gente. Vamos passar limpo esse Flamengo. Hoje tem fogão! Oh, meu Deus, me ajuda! Isso é bom ou é ruim? Não sei te responder mais. Daqui a pouco a gente vai falar do Botafogo. Ô, Rafa, eu quero que você dê uma... Tá cheio de sorrisinho ele hoje, já viu, Pedrosa? Já vi, tá feliz, Tá, né? parece que tá no dentista, mostrando as canjicas dele. Eu quero que você dê uma nota para esse Flamengo de ontem. Nota 10. 10? 10. 10. 10? É? E eu vou provar por quê. Por quê, Por que é Rafa nota Melo? 10? Pra mim, foi o melhor jogo da era Tite, né? Ainda nesse ano e no outro também, né? Ele que teve alguns jogos na temporada 2023, tanto o primeiro tempo quanto o segundo tempo. Um Flamengo muito envolvente, certinho, compacto, uma intensidade muito grande, a parte física do Flamengo vem evoluindo a cada jogo e o Tite ele mostra uma variação com a bola rolando. Ele tem trabalhado muito com os meias, ontem funcionou bastante o De La Cruz como segundo homem na posição do Gerson, casamento perfeito com a Arrascaeta, tanto que originou aí o último gol num passe açucarado do uruguaio De La Cruz. E os pontas também funcionaram. Então o Tite deixou claro, inclusive, isso na coletiva, que ele terá várias, podemos dizer assim, maneiras de jogar
dentro da própria partida. Ou pelos extremos, como ele gosta, né, os pontas. O Luiz Araújo, para mim, não sai mais desse time. Ele vai ter que procurar um equilíbrio com o retorno do Gerson, que é o capitão da equipe. Mas ontem o Flamengo jogou muita bola, perdeu muitos gols. Foi um placar mentiroso? Foi. Mas o Flamengo fez um grande jogo, para mim, o melhor da era Tite. Você concorda com ele, Pedrosa? Eu queria que você desse um destaque. O Luiz Araújo, mais uma vez, mostrando que pede passagem, né? Que mostra que ele não quer sair desse time. Concordo plenamente com o Rafa, inclusive um Flamengo que teve uma pressão pós-perda muito forte, o Boa Vista praticamente não conseguia sair com a bola, um time extremamente também organizado, e aí eu vou dizer aqui o Praine Arrascaeta, para mim, ele realmente foi o grande destaque ontem. A gente viu um Arrascaeta da melhor forma possível, fazendo de tudo. E que pintura aquele gol, né? Tudo que você imaginar que ele tinha que fazer ontem, ele fez. Como eu disse aqui, é o Praine Arrascaeta, é o nível mais alto que ele pode atuar, e aí o Flamengo, obviamente, tem a partida facilitada por conta do talento dele. Em relação ao Everton Cebolinha e também ao Luiz Araújo, dois jogadores extremamente adaptados ao esquema do Tite, tanto construindo por dentro quanto construindo pelas pontas. São dois jogadores que, para mim, são titulares absolutos dessa equipe do Flamengo e que tornam o time mais equilibrado. E aí eu não sei se a atuação Praine Arrascaeta tem a ver com o De La Cruz. Acredito que sim, porque o De La Cruz dá um suporte muito grande para o Arrascaeta não ter que fazer essa recomposição defensiva de forma muito agressiva. O De La Cruz também consegue arrastar a bola conduzindo, não só conduzindo, mas com a qualidade dele com as duas pernas. E aí o Flamengo, repito, apesar da situação de ter perdido muitos gols, poderia ter sido 8-0, que não seria nenhum exagero no Maracanã ontem. Tem um amigo meu, não sei se vocês conhecem ele, Lucas Pedrosa. Ele não é que ele tá preocupado, mas ele tá falando aqui tem um tempão que a do De La Cruz não é ali onde ele estava jogando. Sim. E a gente até teve esse debate ontem aqui. Mas e aí? Porque Arrascaeta e De La Cruz, como faz? Alguém sentar no banco? Mas olha, que encontro, né? Arrascaeta e De La Cruz. Será que então ele achou uma solução sem colocar nenhum dos dois no banco, o Rafa? O Tite, na minha opinião, ele vai fazer alguns testes quando ele tiver o Gerson à disposição. O Gerson ele pode ter um problema mais grave, ele vai realizar novos exames, pode inclusive passar por um processo cirúrgico. Vamos aguardar. Mas o que o Tite teve ontem foi o melhor Flamengo. O De La Cruz, ele jogou melhor nesta posição do que o Gerson vinha atuando. O Gerson é muito participativo, tem a responsabilidade de ser o capitão da temporada 2024, só que o De La Cruz, além dele se sentir à vontade de jogar nessa posição, que é a posição que ele faz na seleção uruguaia e ele fazia no River Plate, ele atua mais próximo do Arrascaeta, ele não fica isolado, né, no lado direito, ele atua mais por dentro. Ele deu 8 passes decisivos, além de uma assistência para o próprio Arrascaeta. Então, acho que se fizer uma pesquisa aí, a torcida não vai querer ver o De La Cruz fora dessa posição, não. E aí, se ele voltar, o Gerson, amanhã, hipoteticamente, né, porque a gente sabe que ele tem um problema clínico, quem você escolheria? Olha, Fernanda, eu acho que ao longo da temporada é uma disputa que vai acontecer o tempo inteiro. Mas pela atuação que o Flamengo teve ontem, e aí concordando com o Rafa, pra mim foi a melhor da era Tite, você tem que manter o De La Cruz no time. Não tem como você tirar ele do time, porque ele deu uma capacidade também ofensiva e defensiva pro Flamengo que o Gerson não tá dando. Gente, eu adoro o Gerson, acho o Gerson um craque. Eu nem sei se o Tite vai tirar ele do time. Eu até duvido que ele vai tirar, porque, repito, não é só o fato dele ser um grande jogador, é o papel de liderança que ele também exerce dentro do time. Mas hoje é o De La Cruz. Muito bem. Jeito. E aí, sabe o que aconteceu ontem, gente? O Pedro perdeu um pênalti, vocês viram, né? E ele foi vaiado. A gente vai ver o que o Tite falou depois dessa partida. Ele também falou sobre essas vaias que eu comentei aí da torcida ao Pedro e também essa disputa com o Gabigol. O Pedro saiu vaiado e o Gabigol entrou aplaudido. Cadê? A minha atividade ela é exposta e pressão o tempo todo. O atleta de alto nível também. E alguns torcedores, eles colocam porque estilos, às vezes, tu gosta mais de um, mais de outro. Seguramente, se tu pegar uma grande parte da torcida, não gostaria de ter o Tite como técnico, gostaria de ter outro. O que ela vai ter é a dignidade do trabalho. O que eles têm que ter é a dignidade do trabalho. É uma concorrência leal. É fazer o melhor e colocar a equipe acima de qualquer coisa. Falou o que um treinador deveria falar, aquele clichêzão máximo, e tá ótimo. Tem muitas vezes que a gente tem que falar o clichê mesmo, não é mesmo? Como treinador. Mas, ô Rafa Melo, você não é treinador e não precisa. Merece as vaias? Ele vem de um hat-trick, o Pedro, e ontem marcou gol, merece ser vaiado? Os números dele, que são bons, é o vice-artilheiro da competição, os números dele não refletem a qualidade que o Pedro está entregando, você acha?
Fernando, eu tenho acompanhado algumas enquetes nas redes e a torcida está bem dividida. É claro que a maioria é contra a vaia que aconteceu ontem para o atacante Pedro. Eu acho que o torcedor é soberano. Ele tem o direito de criticar e vaiar, mas na hora certa e não com a bola rolando. Eu sou contra você vaiar um jogador, qualquer jogador que seja, antes do jogo terminar. E ontem não era o momento propício. Só porque o Pedro perdeu um pênalti, e aí a torcida vaiou o Pedro e comemorou a entrada do Gabigol. O que eu vejo dentro da torcida do Flamengo são alguns torcedores de jogadores. E isso é muito ruim para o clube, para o time. São 2 ativos do Flamengo, são 2 jogadores que fizeram história e vão continuar fazendo história. O Pedro é atacante de seleção brasileira. O Pedro é o artilheiro da temporada, 8 gols em 8 jogos. O Pedro foi artilheiro da Libertadores 2022. Foi muito importante naquela temporada com o Dorival Júnior. O Pedro está aí fazendo hat-trick. Então o Pedro não merecia essas vaias. Ele não estava numa noite inspirada, ele mesmo falou lá na zona mista. Se tivesse, faria 3, 4 gols. Mas o torcedor ele tem que entender o seguinte: não se pode escolher um jogador, tem que torcer para o Flamengo. Acho que ali no calor do jogo, Pedro errando alguns lances, e aí metade do Maracanã vaiando o Pedro, eu sou contra. E a outra metade, geralmente, você que é de arquibancada, Lucas Pedrosa, tá brigando com quem tá vaiando. Porque o troço fica quente nas arquibancadas quando você vê uma galerinha vaiando, aí tem aquela galerinha não é pra vaiar. Aí começa pô, irmão, vai vaiar? Eu vou vaiar quem eu quiser, eu tô aqui pra vaiar. Aí começa a brigaiada, né, ô Pedrosa? Sim. Eu também, vocês sabem disso, Pedrosa também vai dar a opinião dele. Eu não sou, como diz Vene Casagrande, sommelier de torcida, né? Então cada um faz o que quiser, se não tem agressão, a vaia, ela é válida no futebol. Você paga o ingresso para mostrar sua opinião através da sua voz como um torcedor e a vaia faz parte dela. Mas eu também não sou da galera que fica vaiando no meio do jogo, Lucas Pedrosa. Eu acho que tem 2 pontos importantes, seriam 3, mas você colocou o primeiro muito bem aí. Eu não sou sommelier de torcida, cada um faz o que quer dentro dos direitos da lei. Vaiar, apoiar, gritar. Só que, cara, eu acho pouquíssimo inteligente o que aconteceu ontem, Fernando. A gente tá falando aqui de um atleta que é ídolo do Flamengo, que já passou por uma coisa que nenhuma pessoa deveria passar em qualquer outra situação de trabalho, que a gente sabe do que eu tô falando aqui. O Pedro é o artilheiro do Flamengo desde 2022, é o cara que mais fez gols com a camisa do Flamengo desde 2022 e nessa temporada ele continua entregando uma performance absurda. Se eu não me engano, são 8 gols em 8 jogos oficiais. Então, assim, até no pior dia do Pedro, ele fez um gol com a camisa do Flamengo. Qual é a inteligência do torcedor que, aliás, eu não vou nem falar a torcida do Flamengo, porque isso não é a torcida do Flamengo. É uma parte da torcida que, pra mim, vaiou de forma completamente equivocada ao Pedro e ele não merece isso de forma alguma. Eu pergunto a você, é inteligente você vaiar o grande jogador que faz gols no seu time numa partida completamente controlada, na melhor atuação do Flamengo no ano, e você vaiar o seu camisa 9? É inteligente você fazer isso? Eu acho que não. Eu também acho que não, mas será que não é essa parte da torcida passando um recado? Porque assim que o torcedor passa um recado, né? Nem sempre é no Twitter, no X. Mas qual é o recado? O Gabigol perde um pênalti num clássico e não é vaiado. O Pedro, mesmo com números bons, perde um pênalti num jogo controlado e muito estabilizado e é vaiado. Será que um torcedor que raiou não quer dizer assim, ó, ô Tite, a gente prefere o Gabigol? Mas aí, com todo respeito, Fernanda, não, eu só o problema é do torcedor, né? Mas foi exatamente... Quem manda no time é o técnico. Mas eles passaram o recado deles, né? Mas eu vou falar de novo. Acho que não, é uma parte da torcida, não é a torcida do Flamengo. E essa eu tô aqui pra estimular a briga. É um debate sadio. Muito bem. Essa parte da torcida que o Pedrosa falou ali é a torcida que torce pelo jogador. E você gostando do Gabigol, você não precisa desmerecer e vaiar o Pedro. Você não precisa ser inimigo do Pedro. E vice-versa. Você que gosta do Pedro, você não precisa vaiar o Gabigol. Acho que todo mundo aí tem que aplaudir. É claro, o torcedor que vai ao estádio tem direito de fazer qualquer coisa, o torcedor é soberano. Mas ontem eu não achei legal essa vaia pro E outra, quer chamar enquete? Não, pode falar aí, que aí depois eu chamo. Ontem eu tava vendo uma entrevista do Guardiola que calhou, foi antes do jogo até, e ele fala sobre isso. Ele fala assim, cara, a maior burrice que um jornalista, um cara pode fazer é criticar um grande atacante. Porque o grande atacante vai calar sua boca. Sim. O Pedro vai fazer gol, o Pedro vai resolver. E ele falou isso sobre o Haaland. Exato. Criticar o Haaland. E ele falou, o Haaland vai calar a boca de vocês. Ele vai calar sua boca. Não porque quer é isso o que vai Haaland. acontecer. Manda pra lá. As vaias da torcida do Flamengo pro atacante Pedro são justas. Agora a gente vai escutar a voz do povo
do nosso telespectador que está em casa. Sim, caiu de rendimento, não início de temporada, e o hat-trick, e querem o Gabi titular. Tá quase ali o querem o Gabi titular, hein? Mas o primeiro lugar, por hora, tá não início de temporada. Agora, eu quero saber uma coisa, Rafa. Teve recorde no jogo de ontem? Teve, Fernandinha. O Flamengo bateu um recorde interessante. Dos 9 jogos do Campeonato Carioca desta temporada de 2024, 8 o Flamengo não foi vazado e ainda está invicto. Isso nunca aconteceu na história. Prova que o Tite vem fazendo um bom trabalho e é nítida a evolução na parte defensiva. É o melhor início do Flamengo defensivo da história. Aí muitos vão falar, mas é Campeonato Carioca. Mas se for pegar os últimos anos do Flamengo, o Flamengo tomava gol aí de qualquer time, né? A defesa mais vazada e tudo mais. E uma outra situação, a defesa do Flamengo é a menos vazada dentre todos os clubes da Série A. Muito bem, coloca na tela a classificação desse Campeonato Carioca. Ai, meu Deus, que isso. Flamengo em primeiro com 21, mesmo número de pontos do Fluminense, que é o segundo. Critério de desempate deixa o Flamengo em primeiro. Nova Iguaçu em terceiro, com 18 pontos. E o Vasco da Gama com 16 pontos. O Vasco pega o Volta Redonda, né, no próximo